Bom, minha discípula, eu vou falar uma coisa agora que é muito interessante e que vai te ajudar muito na hora de trabalhar o aconselhamento. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes o que a pessoa ela quer compartilhar com você, quando ela começa a falar, isso causa um sentimento às vezes muito forte nela, porque ela começa a trazer lembrança, fatos negativos, né? Coisas que aconteceram. E às vezes você vai ouvir a pessoa e quando você percebe ela começa a chorar, ela começa a ficar mal emocionalmente, ela começa a ficar angustiada, porque ela está lembrando algum episódio que feriu muito, que machucou muito, que entristeceu muito. E se isso acontecer no momento do aconselhamento, ela começar a chorar, ela ficar muito mal, tudo que você for falar não vai, naquele momento, causar muito impacto. Por quê? Porque toda pessoa que está sob forte emoção, ela tem dificuldade de raciocinar, ela tem dificuldade de pensar. Toda emoção forte dificulta o raciocínio. Então, se ela estiver muito mal emocionalmente, para você começar a aconselhar essa pessoa, você vai ter que exatamente mudar o foco dos pensamentos. Isso é, você vai ter que tirar os pensamentos negativos e começar a fazer ela puxar a memória vocês positivos, para mudar aquele estado dela de espírito, para que assim você possa começar a falar. Então, por exemplo, eu vou contar para vocês algumas histórias que foram coisas práticas que realmente eu vi que causou impacto, né, que trouxe resultado no trabalho de aconselhamento. Uma vez uma jovem veio me procurar e essa jovem queria minha ajuda porque ela tinha um problema com o pai. Então, assim, ela estava muito magoada com o pai. E naquele momento eu disse que eu estaria disposto a ajudá-la, porém ela teria que se comprometer em algumas coisas. Como o pai tinha cometido muitos erros, automaticamente ela também reagiu, ofendendo, sendo rebelde, tendo um comportamento inadequado com relação ao pai. E aí eu falei para ela o seguinte: olha, para mim te ajudar, eu preciso que primeiro você dê alguns passos. E o primeiro passo você tem que pedir perdão. Porque assim, o seu pai errou, mas você também cometeu erros. Você ofendeu, você foi rebelde, você foi insubmissa, né? Você foi abusada. Então você precisa mudar essa situação com o seu pai, certo? E depois que você pedir perdão ao seu pai, o segundo passo é você tratar o seu pai de uma forma bem diferente do que você vem tratando. Você vai precisar ser uma pessoa carinhosa, atenciosa, elogiar o seu pai, procurar obedecer naquilo que ele faz, exatamente para que a gente consiga mudar o seu pai no comportamento dele. Isso é, se você conseguir fazer o seu papel, você vai acabar a resistência de ele te ouvir. E naquele momento que eu falei isso para ela falou para mim o seguinte: você, olha, pastor Marcelo, eu concordo com o senhor, mas eu não consigo. Sabe, o sentimento que eu tenho pelo meu pai, eu não vou conseguir chegar até meu pai e pedir perdão, porque eu estou muito magoada. E naquele momento eu percebi o seguinte: para ela cumprir a minha tarefa, eu precisava fazer com que ela mudasse o foco dos pensamentos, porque no início da conversa, ela começou a relatar todas as coisas erradas que o pai tinha feito. E aí naquele momento eu falei o seguinte: vamos fazer o seguinte, então vamos mudar o assunto. Eu quero que você me fale dos bons momentos que você viveu com seu pai. Me diga aí como é que foi na sua infância, teve bons momentos que você viveu com ele. E aí naquele momento ela com uma certa dificuldade de trazer lembrança, que estava muito ferida. Eu falei para ela: puxa na memória, traga a lembrança. E aí daquele repente ela começou a relatar. Falou assim: eu tive bons momentos com meu pai. E naquele momento eu falei assim: me fale quais são os momentos que você teve com seu pai. E aí ela começou a lembrar quando o pai levou ela para pescar, quando ela foi andar de moto com o pai, quando ele carregava ela na carcunda. E quando ela começou a lembrar aqueles episódios que ela viveu com o pai, eu interrompi a conversa e falei para ela o seguinte: agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você consegue agora ir procurar o seu pai e pedir perdão? E ela olhou para mim assim assustada e falou assim: engraçado, agora eu consigo. Bom, o que aconteceu? Quando ela estava falando dos defeitos do pai, a mente dela processava lembranças. E as lembranças eram das experiências negativas. E o pensamento gera sentimentos. E o sentimento que ela começou a ter bloqueou ela, que foi um sentimento de mágoa, bloqueou ela para cumprir a tarefa que eu tinha designado. Só que, quando eu comecei a mudar o foco e comecei a falar para ela sobre coisas, eu pedi para ela me contar coisas positivas nesse relacionamento,
o sentimento dela começou a mudar, porque ela começou a trazer à memória coisas boas, momentos bons, momentos alegres, e isso fez com que ela mudasse aquele sentimento. E quando eu perguntei se ela agora poderia cumprir a tarefa, ela disse que sim. Então, olha que coisa interessante, uma pessoa que está muito mal emocionalmente, você tem que mudar os pensamentos negativos para pensamentos positivos para que ela possa, de fato, executar alguma orientação que você vai dar. Vou dar um outro exemplo para você. Uma vez uma mulher me procurou e ela estava muito mal, querendo se separar do marido, porque ela não estava suportando mais viver com ele, porque o marido era uma pessoa que não era um com ela na vida financeira. Então ele é aquele tipo de pessoa que ele comprava, vendia, negociava e não dava a ela nenhuma satisfação. E ela me procurou porque ela se sentia muito desvalorizada. Ela achava que o marido não era parceiro, né? Então ele tomava as decisões e ela não sabia de nada, e ela se sentia muito ferida por isso. E quando ela chegou, ela começou a chorar falando sobre esse assunto, pelo fato de ela estar se sentindo assim. E de repente eu interrompi a conversa e comecei a perguntar pelas qualidades do marido. Eu falei assim, fale a qualidade do seu marido tem qualidade? E aí naquele momento ela também, porque estava muito mal, com dificuldade de falar sobre esse assunto, eu comecei a forçar ela a trazer lembrança, e ela começou a dizer, não, meu marido sim, tem qualidade. Eu falei assim, por exemplo, seu marido é um bom pai? Aí ela falou, não, ele é um ótimo pai. Depois eu perguntei, o seu marido ele é uma pessoa responsável? Não, ele é muito responsável, não deixa faltar nada em casa. Depois eu perguntei, o seu marido ele é uma pessoa fiel a você? Ele disse, não, graças a Deus, ele que eu saiba, ele nunca me traiu. Eu falei, o seu marido ele tem algum vício de bebida? E ela falou, não, ele não bebe não. E quando eu comecei a forçar ela a pensar nas coisas positivas que o marido ele fazia, que ele era, o que aconteceu com ela? Ela começou a mudar o sentimento sobre o marido. Ela parou de chorar e aí no final eu perguntei para ela assim, você tem certeza que você realmente quer se separar? E aí ela enxugou as lágrimas, começou a rir e falou assim, verdade, né? O que o senhor está falando, eu nunca parei para pensar. Meu marido tem muitas coisas boas. Eu estou sendo exagerada, né? Naquele momento eu falei assim, eu acho que sim. Eu não quero dizer que você não tem que tratar o problema do seu marido, mas você está olhando somente as coisas negativas e isso está gerando em você um sentimento ruim. Agora olha quantas coisas boas o seu marido ele tem, quantas qualidades ele tem. Eu acho que se você olhar para as qualidades, você vai gerenciar isso melhor. E naquele momento nós terminamos o diálogo. Eu não consegui ter acesso ao marido dela para conversar sobre esse assunto. Então, assim, eu consegui mudar o foco do pensamento dela. Então, ela voltou para casa e sepultou aquela ideia de separação. Por quê? Porque, na realidade, eu construí nela um outro pensamento. Então, quando você vê uma pessoa que está muito mal emocionalmente, o que você precisa fazer? Você precisa mudar o pensamento, o foco do pensamento. Você tem que tirar ele daqueles pensamentos negativos e fazer ela achar coisas positivas daquilo que ela está desabafando. E quando você começa a fazer ela começa a achar as coisas positivas, automaticamente ela começa a ter pensamentos positivos. E isso vai gerar um outro sentimento dentro dela. E aí fica fácil de você orientar. Porque enquanto ela estiver mal emocionalmente, por mais que você fale, ela vai até concordar, mas ela não vai te ouvir. Então fica o conselho, você precisa, no aconselhamento, em algumas circunstâncias, mudar o foco da conversa. Tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo.